dúvidas, o melhor capítulo foi publicado e foi simplesmente impressionante. Harawardou Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Doméstico na Kanojo, aqui no canal onde iremos falar sobre o capítulo de número 249, um capítulo que por mim já era esperado e tendo lido, eu acredito que foi melhor que o esperado. Foi um capítulo que proporciona, eu diria que muitos momentos marcantes para a obra como um todo. Eu diria que marca o crescimento do Natsu, eu acho que sem dúvidas o crescimento do protagonista finalmente foi mostrado nesse capítulo, finalmente ele cresceu literalmente. Então eu acredito que foi muito bom ter visto isso. Acontece também que marca outros momentos importantes, como o prefácio, o início das lágrimas de Hina, em minha opinião, como também marca, eu diria que o crescimento da própria Rui, por conta de que isso é algo que eu vou comentar no vídeo e talvez você também concorde comigo, por conta de que tanto Natsu como a Rui cresceram, principalmente nesse capítulo eu acho que a Rui ainda mais, por conta de que ela realmente viu a dor que o Natsu sentiu, ela sentiu a mesma dor, ela percebeu o quão egoísta ela foi e o quão culpada ela se sente agora. Então na minha opinião foi muito importante a Rui sentir isso, pois era necessário, embora a gente não quisesse que ela sofresse tudo isso. Para todo caso, é um capítulo cheio de emoções, é um capítulo que tem muita coisa importante para conversar com vocês, porque foi, sem dúvidas, o melhor capítulo. Na minha opinião, foi o capítulo que eu acho que mais proporcionou emoções, o capítulo que marca desenvolvimento do protagonista, e é um capítulo que é a essência, eu diria, da obra. Eu diria que foi o capítulo da decisão de Natsu, ou ao menos ele já tem essa decisão e a autora meio que dá a entender qual foi a decisão dele, embora a gente ainda possa ter nossas dúvidas. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei, por conta de que o Natsu literalmente não vai ajudar o amigo, não vai pra América, mas pra Cegado ele vai, literalmente. E devo dizer que o Kadita foi orgulho também desse capítulo, e devemos falar sobre a nossa querida Rui. Então, vamos falar sobre Doméstico na Kanojo e seu capítulo de número 249, o capítulo que eu já digo, Hina, você merece coisa melhor. Rui seja protegida por Natsu. Sem dúvidas, meus queridos Kohais, acredito que devo falar do motivo do porquê eu considero esse o melhor capítulo da obra, e se trata de crescimento, isso mesmo que você ouviu. E não é somente para Rui, não é somente para Natsu, é para ambos. E se você notar, esse tipo de crescimento já aconteceu desde o início da obra, e você vai entender ao longo do vídeo. Por conta do quê? Eu acho que a Rui, sem dúvidas, é algo que eu já falei e sempre vou ressaltar quando for necessário, melhor personagem que teve o desenvolvimento da obra de Doméstico na Kanojo. Ela bate o protagonista, ela bate Hina, ela bate qualquer personagem. Desde o início, ela foi a que melhor apresentou uma mudança, um desenvolvimento, apresentou emoções. Então, na minha opinião, a Rui foi a que teve maior crescimento e ela ainda vai melhorar mais. Para todo caso, nesse momento, nesse arco atual, nesses capítulos recentes, vemos que tanto ela como Natsu apresentam semelhanças, e algumas semelhanças a gente já pega desde o início da obra, por conta de que ambos tiveram desilusão amorosa de certa forma. Ambos tiveram uma relação que foi fofa, eles tiveram um belo desenvolvimento. Me desculpe, você queira admitir ou não, eles tiveram o melhor desenvolvimento de Doméstico na Kanojo quando se trata de relação. A Hina não teve isso com o protagonista, a Serizawa muito menos, porque ela nem virou integrante, digamos, ela nem se tornou um casal. Então, sem dúvidas, a Rui é a única que tem esse título, e você vai entender, fique calmo. Para todo caso, o que eu quero dizer é que a Rui e o Natsu tiveram momentos fofos, a Rui e o Natsu tiveram momentos engraçados, eles tiveram momentos sensuais, momentos quentes, se é que você me entende. Então, eles também tiveram momentos de drama, tiveram um ótimo, ou melhor dizendo, um triste término, e acontece também que eles tiveram nesse momento atual, infelizmente, perdas muito consideráveis, perda das coisas que eles mais amam fazer, e acontece que assim eles podem sentir o que um sente, e assim eles crescem junto, eles apresentam várias semelhanças, além de terem vários fatores conjuntos, a mesma idade, eles tiveram a primeira vez deles juntos. Então, conforme você vai vendo, isso tudo já vem sendo apresentado desde o primeiro capítulo da obra, e a Kei Sensei já vem nos mostrando isso de certa maneira. Então, na minha opinião, eu acho que eles são a melhor combinação possível, e me desculpa, mas Natsu e Rui não tem como, sem dúvidas, é o melhor chip, por conta de que eles já têm uma história construída desde o primeiro capítulo. Acredito que para concluir essa primeira parte, eu devo falar do fator que prevaleceu a relação da Rui e de Natsu ser melhor que a de Natsu e Hina, e foi um fator que se chama tempo, time, toki. Por conta do que o tempo foi muito necessário, digamos que para a relação do Natsu e da Rui se estender. E isso é algo que, como eu já falei mais uma vez, se estendeu desde o primeiro capítulo. Independente, a gente viu que o Natsu e a Rui, eles tiveram uma relação, digamos, uma atração, digamos que eles sempre estavam juntos. Eles já estavam juntos antes mesmo de se tornarem um casal oficial. E acontece que depois eles tiveram só uma relação muito mais prazerosa. Então, acontece que infelizmente foi tempo. E isso foi algo que a relação de Natsu e Hina não teve, e a relação de Natsu e Rui
que teve uma vantagem a mais. Embora eu não lembre de quanto tempo se passou a relação do Natsu e da Hina. Eu não sei se foi cerca de 2 meses e meio, mas eu ainda acredito que Rui e Natsu foi cerca de 3, 6 meses ou até mesmo um ano. Eu acredito que foi uma relação bem longa até a deles, mas isso eu posso dizer sem dúvidas. A relação do Natsu e da Rui se estendeu mais, foi muito mais longa que a de Natsu e Hina. Então tem esse fator a mais. O tempo foi o que prevaleceu a relação deles a ser muito mais desenvolvida, e é por isso que eu considero eles um casal muito melhor e muito superior. Para todo caso, acredito que falei o grande motivo, mas agora vamos falar sobre partes importantes também, que agora a gente vai falar basicamente do Natsu crescendo, ele se superando, e daí falamos da nossa querida Rui. Acredito que finalmente podemos abordar algo que foi o mais importante do capítulo, é algo que era necessário. Finalmente vamos poder falar sobre a mudança do olhar do protagonista. Finalmente vamos poder falar sobre o primeiro desenvolvimento e crescimento de Natsu. Por conta de que nessa fase atual da obra, eu diria que o Natsu terá cerca de 3 desenvolvimentos, na minha opinião. O primeiro é com a pessoa com que ele ama romanticamente. O segundo desenvolvimento, que eu considero mais importante, é o desenvolvimento nele na relação do sonho dele, ele conseguindo escrever novamente. Isso vai ser muito bonito. E o terceiro desenvolvimento vai ser ele tratando a rejeição que ele vai ter que falar com a pessoa com que ele era apaixonado, ou com quem ele é apaixonado, a pessoa com quem ele teve certos sentimentos. Então, basicamente, a obra, por ser um triângulo amoroso, por abordar várias questões, eu considero essas as 3 mais importantes de Domestic Nakanojo, na minha opinião. E a Kei Sensei já apresentou a primeira, na minha opinião. Afinal, o Natsu escolheu, digamos que, a garota com quem ele quer passar a vida. Com o tempo, veremos essas outras 2 que eu citei. Para todo caso, vamos falar então sobre a primeira, por conta de que o olhar maduro é algo de destaque, é algo bonito, é algo de se apaixonar, é algo evidente, é algo de se orgulhar. Por conta que Natsu era um protagonista insuportável no começo da obra. Ele era inexperiente, era imaturo, só que ele foi crescendo com o tempo. Ele já é um universitário, para você ter ideia, olha quanto tempo já se passou. E acontece que nesse momento atual, vemos que o Natsu, ele finalmente cresceu até. Digamos que seja como pessoa, seja digamos que no que ele quer de objetivo, seja romanticamente. E quando ele fala, eu não deveria ter perguntado o que Hina sente por mim, foi, digamos que, muito interessante, porque ele é honesto e reconhece, eu não devo ter o amor de alguém como garantido, eu devo entender meus sentimentos para ser amado e no retorno ir construindo isso. Ou seja, nesse momento, infelizmente, Natsu, de certa maneira, rejeita Hina. Por conta de que você vê a forma como foi trabalhado isso, ele foi falando, olha os capítulos anteriores, ele ainda é apaixonado pela Rui, e da maneira com que ele fala que eles já tiveram um término, mas eles podem reconstruir isso. Então a pessoa por quem eu amo, daí acaba nessa parte, porque o Kadita chega no momento e fala I found you, e nesse momento que ele fala, a Tachibana precisa de sua ajuda porque ela está com sérios problemas. Natsu já se lembra do que Hina havia falado. Vemos que nesse momento em diante, Natsu já decide que ele irá para a América e irá ajudar a Rui, e assim concretiza, digamos que a parte que havia sido terminada. A pessoa por quem eu sou apaixonado é a Rui, porque de certa maneira, se ele vai pela América é porque ele realmente é apaixonado, não é simplesmente só para ajudá-la. Então eu acho que foi muito bonita essa parte, porque esse capítulo como um todo, embora tenha tido o foco na Rui, que eu vou falar daqui a pouco, ele teve o desenvolvimento no protagonista, e foi basicamente o que eu já falei, mas ter visto a mudança, o crescimento do Natsu, eu disse, eu achava ele insuportável no começo da obra, mas a forma como ele foi crescendo, foi ficando maduro, é algo que acontece na nossa vida muitas vezes, para muitas pessoas, não sei para todas, não é mesmo? Mas para todo caso, foi algo bonito de se ver. Eu acho que o crescimento do Natsu e a decisão sábia que ele tomou, digamos que a decisão madura, a decisão, digamos, de um homem mesmo, a decisão de Ikemen, por conta que ele fala, eu não posso ter o amor de alguém garantido, eu tenho que entender e compreender os meus sentimentos, ou seja, eu devo realmente seguir meu coração, eu devo ir atrás da pessoa por quem eu sou apaixonado, não importa o que aconteceu, eu não posso escolher a Hina só por conta de eu saber que ela já me ama, isso seria errado. Então, independente se você acha que o Natsu fez a decisão errada ou não, você deve admitir que ele foi muito bom nisso, porque conta de que isso é algo que eu já ressaltei em alguns vídeos, eu acho que foi até na fase da Serizawa, só que imagine, o Natsu fica com a Hina como seria ele ficasse com a Serizawa, só que ele gosta de outra garota, por exemplo, a Rui, a gente iria considerar ele a pior pessoa da face da Terra. Então, na minha opinião, a forma como o Natsu trabalha as questões, digamos, amorosas em torno dele, e ele decide, digamos, que não se aproximar, ele decide realmente ser sincero e rejeitar a pessoa, porque ele realmente gosta de uma pessoa, e ele quer esperar, ele quer tentar se aproximar dessa pessoa, é algo evidente.
e ter visto isso do Natsu ter feito mais uma vez e ter feito com uma pessoa que era muito importante, que vai ser muito importante para a vida dele, porque sempre vai estar presente, foi algo de se notar. Afinal, ele já teve uma relação com a Hina, eles vão ter uma relação para sempre, só que dessa vez não vai ser a relação como provavelmente ela queria e como muitos de nós queríamos. Dessa vez vai ser mais uma relação talvez de Kyodai mesmo, de Tomodachi, vai ser uma relação mais focada, digamos que de afeição, de carinho, mas não amorosamente. Então, para todo caso, Natsu e Irui é algo evidente que pode acontecer, e a mudança do olhar, a decisão de Natsu, o jeito com que ele cresceu finalmente, o primeiro desenvolvimento foi subarashi de se ler, de se acompanhar. Agora que falamos sobre a primeira parte importante, que foi o foco do nosso querido Natsu, podemos abordar nossa querida Rui-sama, por conta de que ela foi a escolhida do protagonista, foi a escolhida da Kei Sensei, foi escolhida pela grande parte do público como a escolhida de Natsu. Então, eu acho que é um momento que todos os fãs da Rui talvez devam comemorar, ou talvez muitos fiquem preocupados, por conta que, por mais que a obra tenha dado a entender realmente que o Natsu escolheu a Rui, a gente nunca sabe, porque se fosse vice-versa, o Natsu tivesse ficado com a Hina no começo, agora nessa parte eu digo, talvez muitos tenham falado, ah, a Rui venceu, ela é a garota final. Só que se o Natsu ficar com a Rui, e agora? A Hina pode ser a garota final, porque a obra pode não acabar, pode ser que tenha traições, pode ser que aconteçam alguns beijos, pode ser que o Natsu nutra outros sentimentos por Hina, não é mesmo? Para todo caso, a gente sabe que realmente ele escolheu a Rui no momento atual, por conta que aborda, é realmente mostrado que no momento atual ele está realmente apaixonado pela Rui, ele quer viver uma vida com ela, mas pode ser que com o tempo isso mude, então é melhor vocês ficarem calmos, não vou dizer não que a Rui cantou vitória e que ela é a garota final, por conta que o Natsu está com ela, mas não sabemos até onde a obra pode ir, e acontece de que realmente se a obra se alongar muito, pode ser que tenha Natsu e Hina no final, mas para todo caso, no momento atual, sendo mais sincero, o que dá a entender realmente que é o chip que vai ser escolhido é Natsu e Rui. Para todo caso, tendo falado dessa parte, já para acalmar alguns fãs da Hina e também para deixar alguns preocupados da Rui e também para fazer isso vice-versa, vamos falar agora sobre a nossa waifu. Então, eu acho que ter visto o estado dela abatido, o trauma mental dela foi algo muito triste, algo que eu já falei, né? Há pessoas, infelizmente, que são lixos na humanidade, na sociedade, há humanos que não mereciam estar vivos, então, infelizmente, acontece que a Rui encontrou esse tipo de pessoa e vemos que, infelizmente, mesmo mudando de departamento, ela ainda possui, digamos que um trauma mental por conta do estresse que ela sofreu, então acontece que vai levar um tempo para ela se recuperar, que a grande consequência disso foi ela no momento atual não sentir o paladar dela, ela não consegue, digamos que sentir texturas, como por exemplo a diferença entre sal e açúcar, ela também não consegue ver, digamos que certas quantidades, se está em exagero ou se está muito pouco, então foi mostrado nesse capítulo quando ela estava provando a refeição da Daniela, quando ela estava, digamos que com o outro chefe que é o novo tutor dela, então infelizmente ainda o estresse é algo que só com o tempo ela vai recuperar e é algo difícil que vai ser de lidar. Eu acredito que vai ser muito fundamental o apoio, digamos que de companheiros como a própria Daniela e o próprio Natsu, para que ela realmente tenha a volta dela, que é o que eu espero que aconteça em 2 capítulos, porque eu quero muito ver a Rui bem de volta. Só que acontece que algo que eu devo ressaltar é algo que era necessário de certa maneira, embora a gente não quisesse que tivesse acontecido, por conta que ela finalmente entende o sentimento do Natsu, ela finalmente entende o quão egoísta ela foi. Ela largou o Natsu no momento que ele mais precisava, isso é algo que ninguém vai poder defender a Rui, me desculpa. Ela deixou o cara simplesmente, digamos que no poço, estava conseguindo escrever, e naquele momento ele precisava realmente do apoio da pessoa com quem ele é apaixonado, e daí a garota vai e fala que eu não me preocupo se você consegue escrever ou não, mas é necessário que a gente dê um tempo, pelo amor de Deus, Rui, eu não tenho como defender você nisso, você teve, digamos que, o meu reconhecimento, eu até aceitei, não julguei você, porque realmente a gente deve priorizar às vezes o nosso lado, só que eu não tiro o fato de que quando a gente faz isso, a gente é egoísta, e nesse momento ela foi muito egoísta e não teve sentimentos pelo Natsu, porque se ela realmente amasse ele, ela não tinha sido totalmente imatura tendo feito isso, só que agora ela compreende o quão insensível ela foi com o Natsu, porque ela viu que foi uma grande perda a que ele sofreu, porque ela está sentindo isso nesse momento, então ela realmente sente do fundo do coração dela agora isso, e provavelmente eu espero que ela se desculpe com o Natsu quando eles se reencontrarem, eu acho que seria muito nobre dela fazer isso. Para todo caso, foi algo triste, a gente quer logo que ela volte, digamos que a ter suas habilidades, ter o paladar.
o seu paladar super incrível e ela consiga fazer novos pratos, só que nesse momento vemos que ela está com dificuldades. E aqui eu já digo como é importante os amigos, como por exemplo a Daniela, e vamos falar sobre a importância que ela teve para a Rui. Acredito que faltando devemos falar sobre a Daniela porque ela mostrou um excelente exemplo daquela amiga do peito, aquele amigo que não é só um amigo, é aquele tipo de amizade que a gente fala que é mais do que amigos, mais do que friends, é aquele amor talvez de irmão mesmo, é aquela relação bem próxima de quem você sente, digamos, com carinho, afeição e sabe que a pessoa realmente quer o seu bem e tá tentando te proteger. Então, basicamente, a Daniela, digamos que a KCC mostrou que é importante ter amigos e foi mostrado isso por conta que a Daniela moveu, digamos, que montanhas pela Rui. Ela fez com que a Rui realmente se sentisse bem, ela tentou fazer com que ela se recuperasse, ela tentou falar pro chefe mudar, ela falou tudo o que estava acontecendo com a Rui, então digamos que ela foi aquela amiga necessária, é aquele tipo de amigo que a gente realmente deve ter, é aquele amigo verdadeiro. E acontece que foi tão verdadeiro porque foi graças a isso que a Rui provavelmente irá reencontrar seu amado, porque a Daniela liga para Kadita e fala sobre toda a situação da Rui, e acontece que Kadita chega de moto com aquela pose toda que é mesmo, porque foi isso que ele foi aquele cara que a gente fala, caraca, você virou o best boy dessa vez, o Natsu tá perdendo pra tu, porque o Kadita simplesmente só fala Sokoni ikimasu ka? Ou seja, você vai para lá? E acontece que o Natsu responde ikimasu. E assim o episódio, ou melhor dizendo, o capítulo acaba com a gente esperando ansioso para o próximo. Sem dúvidas, foi um ótimo capítulo, meus queridos corrais de número 249 de Domestic Nakanoji, que eu queria conversar, abordar com vocês o que eu realmente achei de importante. Para todo caso, ainda devo falar algumas coisas importantes, ou melhor dizendo, algumas coisas importantíssimas. Para todo caso, qual é a primeira? Eu acho que Kadita, independente, ele sabia que ele seria de grande ajuda, mas não era a ajuda que a Rui realmente quer. Então, acho que ele ter falado com o Natsu, ele ter, digamos que procurado e falado toda a situação da Rui, foi tipo aquela cena que sempre tem, digamos que em obra de romance, quando se trata, digamos que do garoto que foi recusado pela garota que gosta e deixa pro protagonista. É aquele cara que normalmente é o mais legal, às vezes até que o protagonista. Agora, entendo como vocês quiserem. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que Kadita foi, sem dúvidas, incrível. Eu torço para que ele encontre realmente alguém que ele goste. Pra todo caso, tendo falado dessa parte rapidamente, acho que devemos falar sobre o final talvez estar se aproximando, por conta que Domestic Nakanojo está próximo, querendo ou não, de 300 capítulos. E é uma obra que, de certa maneira, já está longa, ainda mais por se tratar de um romance. E devemos lembrar do fato que a primeira, ou melhor, a obra anterior da Kei Sensei não passou de 200 capítulos, se eu não me engano, posso estar bem enganado. Mas para todo caso, eu realmente queria que ficasse em 300 ou passasse um pouquinho. Mas eu não quero que acabe antes dos 300, mesmo que ela enrole, faça arco secundário, eu quero que Domestic Nakanojo chegue em 300 capítulos. Não importa, tipo, se você gosta de arco secundário, se você não gosta de enrolação. Eu quero isso, é a minha opinião como fã. Acredito que a gente verá um desenvolvimento do Natsu, a gente verá um desenvolvimento da Rui, a gente provavelmente terá a reconstrução à volta do casal na América, provavelmente a gente já vai ver o Natsu e a Rui quase se mordendo, quase se beijando e quase fazendo isso que você deve ter entendido o que eu quis dizer. Então, basicamente, vamos ver se como vai ser isso. Eu tô torcendo pra ter dessa vez, sério. Eu quero ver a reação da Daniela, eu quero ver como vai ser. E seria muito engraçado, sendo honesto com vocês. Mas, pra todo caso, primeira coisa, eu acho que eu quero ver o Natsu ajudando a Rui. Eu quero ver um desenvolvimento em torno deles. Na verdade, sendo bem honesto com vocês, eu queria ver mais, digamos que a ajuda do Natsu com a Rui do que se tratar de relação amorosa. O que eu realmente queria, do fundo do meu coração, é ver, digamos que ele dando suporte, ele, digamos que falando, digamos que dando conselhos, como a Rui talvez pudesse, digamos que se levantar novamente, embora o Natsu esteja quase no mesmo barco ainda, mas eu queria primeiro que eles tivessem, digamos que uma reconstrução, digamos que o Natsu na escritura, a Rui, digamos, na cozinha, mas acontece que eu realmente queria de coração ver primeiro isso do que, digamos, uma relação amorosa deles. Mas se tiver, não tem problema algum, é um chip que eu gosto, é um chip que eu também respeito, é um chip que eu admiro, então eu acho que não teria problema se realmente voltar na América, embora eu fique triste pela Rina, porque a Rina teve várias chances e acabou perdendo. Para todo caso, acredito que era mais isso que eu ia abordar, mas ainda devemos concluir falando sobre arcos secundários. Por conta do quê? Arexo, eu acho que vai ser um arco a ser desenvolvido. Eu realmente quero o arco do Arexo. Pode ser que só seja um desejo de fã e nem tenha, mas eu quero um arco do Arexo. Segundo arco que vai ter provavelmente, e esse eu acredito que deve ter,
Tougen CC. Eu acho que é um arco que vai ser muito desenvolvido, é uma figura muito importante para a vida do Natsu, é algo que eu já venho ressaltando nos vídeos, mas vou continuar, e isso eu já estou falando porque são arcos secundários que podem ser após a volta de um casal. Então acredito que serão arcos que serão importantes para a história, então acredito que o Tougen CC vai ser muito influência para o Natsu. Terceiro arco que pode ser importante, seja o Kiria CC, talvez seja a Miu, talvez quem mais poderia ser desenvolvido nesse arco. Acredito que Serizawa eu tô achando bem difícil, pelo foco que a autora tá colocando, não sei não se a Serizawa vai ter foco, mas se tiver vários arcos secundários, pode ser que Serizawa também tenha foco. E obviamente a Hina ainda vai ser apresentada, mas ela sabemos que será um foco de arco principal. Para todo caso, acredito que é isso que ainda vai ter, mas a gente só vai poder conversar realmente sobre isso com o tempo, se realmente tiver uma volta de casal, só com o passar dos capítulos, dos vídeos, do tempo realmente. Então eu volto a falar sobre isso que eu falei agora daqui a alguns vídeos, porque daí eu acho que deve ser apresentado. Primeiro temos que ver se realmente vai ter casal, porque a primeira coisa que o Natsu tem que fazer é dar um soco no Ben e digamos que dar um consolo para a Rui. Para todo caso, se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic na Kanojo? Próximo capítulo de Domestic na Kanojo, minha querida senhorita e meu querido Kohai. Provavelmente acontece de vermos que Natsu estará na América. A minha única pergunta é como é que ele vai lá sem dinheiro. É basicamente só isso que eu quero saber. Por conta que eu não me recordo agora como é que o Natsu está ganhando dinheiro. Será que ele ainda tem dinheiro guardado? Será que ele está ganhando alguma coisa lá, digamos que na Daigaku dele? Para todo caso, isso é algo que a gente deveria até reconhecer e ressaltar. Para todo caso, vai ter ele de qualquer jeito. A autora vai ter que dar um jeito. Eu espero que ela explique como é que ele foi para lá. Mas, basicamente, eu acho que vai ser bem interessante de ver isso. Eu queria até que o Kadita fosse junto, porque eu acho que o Natsu ainda não tem a coragem para dar um soco no Ben. Mas o Kadita já tem a coragem de dar um soco no grupo inteiro lá, daquele desgraçado. Então eu realmente acho que o Kadita deveria ir, porque, querendo ou não, o Kadita é o Kadita, né? Ele é o cara. Mas, para todo caso, acredito que o próximo capítulo talvez seja As Lágrimas de Hina, mas não se preocupe, porque todo bom triângulo amoroso tem aquela cena que gera muita raiva e revolta, e talvez vocês saibam de qual eu estou falando, não é mesmo? Porque é quando o casal tá indo muito bem, a outra wife ficou, digamos que fora, vocês sabem o que pode acontecer, mas isso a gente conversa até com o tempo. Para todo caso, teremos Hina, talvez sim, mas com certeza Natsu e Rui provavelmente no próximo capítulo. Mas tem uma coisa eu tenho certeza, assistindo, lendo, vendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Domestic na Kanojo. Mata na